Senhor presidente, nobres colegas, inicialmente gostaria de parabenizar o vereador Sandro Fantinel pela coragem de trazer esse tema à pauta. Peço a palavra, capitão, quando possível. É um tema que poucos querem discutir, mas é necessário. O vereador Cláudio Libardi falou que, obviamente, existe a ampla defesa do contraditório. Eu digo ao senhor, nesse caso, não. Eu já vi detido somente com a palavra da moça. A moça disse para o policial, ele me agrediu, e este meu amigo foi detido. Mais pra frente ele contou que não, realmente ele vinha sofrendo esse assédio por conta da ex-mulher dele. E, por vezes, meus amigos, os homens sofrem esse assédio e são coagidos e ficam com vergonha de denunciar. Do mesmo modo a mulher. A gente não pode generalizar e dizer que todo homem é um agressor e que toda mulher é vítima. Não. Nós temos que analisar com cautela, sempre ouvindo os dois lados. Vamos analisar um caso que ficou bem famoso, e todos os vereadores aqui sabem, o caso do Neymar. Se ele não tivesse filmado aquela ação com aquela senhora que se chamava Nájila Trindade Mendes de Souza, se ele não tivesse filmado que ela agrediu ele e depois disse que ele tinha agredido ela, se ele não tivesse filmado, Neymar estaria preso. Teria sido preso. Como o vereador Iago citou o caso do Daniel Alves, agora foi absolvido. Então a gente vê que a palavra já vale, a palavra da mulher vale. Nós temos que analisar a ampla defesa e contraditório. Nós somos totalmente contra o assassinato. Totalmente contra, óbvio, todos são contra. Só que a única oportunidade que a esquerda teve de punir quem realmente comete esses crimes, a esquerda vota contra, que é o aumento de pena. Não adianta eu vir aqui no microfone e discutir que eu sou favorável às mulheres, se na oportunidade que eu tenho de aumentar a pena para estupradores, eu voto contra. Se na oportunidade que eu tenho para votar contra aumentar a pena para assassinos, eu voto contra. Isso, para mim, é hipocrisia. Pois não, vereador Iago Morandi. Bem rapidinho, eu acredito aqui que o vereador Cláudio, por ser advogado, vai defender o Estado democrático de direito. Ali ele falou que falar que não tem contraditório é um delírio, né? E o senhor falou que leu o projeto da Júlia Zanata. Ela reforça a questão do contraditório no PL dela. Então, eu me pergunto, me questiono por que vocês não reafirmam. Então, se não vai mudar nada, se não vai alterar nada, se é só um delírio, se já existe, mas vamos reforçar, vamos apoiar o projeto, então é um a mais, vai reforçar, então, essa parte no PL. Então, eu acredito que não tem, sim, o contraditório, logo no início do processo, ela está reforçando isso, mas, na minha visão, eu acho que não teria problema em aprovar um projeto assim, então, se ela só está reforçando isso. Se o senhor me permitir uma parte, vereador Ramon, lhe agradeço. O meu presidente, Jair Messias Bolsonaro, ele deu porte de arma. Porte de arma. Este é a verdadeira defesa das mulheres. Castração química para estupradores, que inclusive foi aprovado na Câmara. E aí? Castração química. Este é o meu presidente, Jair Messias Bolsonaro. Não adianta você só falar, você tem que fazer. E aqui, só corrigindo o meu colega nobre doutor em Direito, o senhor disse que todos têm o dever. Na verdade, não. As pessoas podem prender. Quem tem o dever são os militares incumbidos do direito do Estado. Então, nós temos que analisar essa situação sempre com prudência. Os homens que são culpados, que realmente bateram e que batem nas mulheres, estes têm que ser punidos. As mulheres que mentem, que falsificam provas, que montam cenários, estas têm que ser punidas. E é disso que esse projeto de lei fala. Dessa falsificação de provas, dessa forja de provas e simulação para que o homem, enfim, seja culpado e que seja preso. E depois que alguém é preso, assim como a minha colega vereadora Dani Mello falou, o que acontece com a vida dessa pessoa? Nós sabemos disso. Imagina você, está na sua casa, chega uma viatura e você é inocente. Ontem o vídeo do vereador Sandro Fantinel. Eu sou inocente, mas ela disse que ia me prender de tudo que era jeito e eu estou sendo preso agora. Olha o que acontece na vida de uma pessoa que é presa por uma calúnia. E até você apurar todos os fatos,
a vida dessa pessoa já foi completamente destruída. Muito obrigado, presidente. Não deu tempo.